Eu tenho aqui a soma hoje, eu mostrei para baixo hoje, entendeu? R$98,59. Eu como eu falei para Juninho, se tem um motoboy clandestino, o agente de trânsito, ele vai fragar o motoboy clandestino. Se ele passa 2, 3 vezes com pessoas diferentes, claramente que ele está fazendo motoboy clandestino. Ele não tem um colete, ele sabe. E não tem necessidade da Comutran e abordar ninguém no ponto. É só chegar e pegar. Ali está, meu número é 2, tá? Por lá o número 2 não tá, ele vai ser comunicado. Vai ser comunicado, vai lá na Comutran. Entendeu? De que evitar essas coisas que tá aí, pô. Entendeu? A gente tem que reivindicar nosso direito sem baderna, entendeu? Sem ameaça nela, pô. Ameaça a gente. Entendeu? Isso aqui a gente tá fazendo uma reivindicação, porque aconteceu com o colega da gente, e é um direito nosso, entendeu? Sem baderna, reivindicando nosso direito, pô. Júnior, mediante o que foi dito aí por um mototaxista, o que você tem a dizer? O que está acontecendo aí no momento? A questão da reunião já está sendo encaminhado já, um comunicado a todos os pontos, uma reunião que a Comutran vai estar marcando com todos os senhores, tá entendendo? Já está sendo encaminhado, já está sendo feito essa documentação, vai para os pontos dos senhores, tá entendendo? Já combinamos lá na Comutran hoje pela manhã, então os senhores vão estar recebendo o comunicado da reunião. É lógico, como eu disse na entrevista aqui para o amigo Gazinho, logo depois da manifestação lá na frente da Comutran. Manifestação sempre é bem-vinda, tá entendendo? A gente quer ouvir os senhores, a dificuldade, sei da dificuldade dos mototaxistas, sei porque trabalho também no dia a dia com os senhores, sei que são parceiros da Comutran e a Comutran também dos mototaxistas. A questão da taxa aumentou R$ 11,98. Por que aumentou? Porque o ano passado teve o Renache, que era tirado no Ciretran, e lá era gratuito. Esse ano foi cobrado uma taxa de R$ 60 para o Renache. Então o que acontece? A gente substituiu aquele documento por um outro que ia servir da mesma forma. Ia custar apenas R$ 11,98. Então pensando nos mototaxistas, a gente fez dessa forma. Então tudo que a gente faz também é para melhoria de condições de trabalho para os senhores. Mas as queixas que vêm de lá são válidas também. Mas a gente tem que... da moto dobrou, mais que dobrou. Foi a vistoria era 20, foi para 49. Está R$ 24,90 a vistoria, mais a emissão do alvará. Mas se as motos são novas, estão exigindo moto nova, por que não poder vistoria de novo? Isenção da taxa de vistoria, isenção. Eles pagam a vistoria, pagam a taxa do alvará também. A taxa do alvará é R$ 29,88 que eu paguei hoje lá na... Isso, eles pagam também dessa forma, mas é justamente para isso que eu estou dizendo aos senhores. Tiveram na frente da Comutran, eu tentei falar com todos, mas eu não sei porquê, não sei qual foi o motivo, não quiseram me ouvir, mas ficou uma pequena parte aqui, lá na frente da Comutran. Eu expliquei a eles tudo o que acontece, expliquei a eles do trabalho da Comutran, expliquei a eles que se tiver abuso por parte dos agentes de trânsito, informar a Comutran, que a Comutran que tem que tomar as medidas, você está entendendo? Essa situação que houve hoje com o mototaxista vai ser apurado. Eu quero ouvir o mototaxista, quero ouvir o agente de trânsito. Então o que a gente tem que trabalhar é dessa forma, ouvindo todos e dizendo a postura da gente também. A gente não vai fazer, tá entendendo, nada ilegal, como teve 3 mototaxistas ontem que tá com a habilitação vencida. O amigo Tarugão ligou pedindo para liberar eles, mas eu não posso assinar um documento que é ilegal. É ilegal a pessoa andar sem a CNH. É crime de trânsito, então eu não posso fazer isso. Agora tenha certeza que o que puder fazer para beneficiar, a gente vai fazer. A gente está lá de portas abertas para ouvir todos, tá entendendo? Todos os pontos também. Nesse caso, hein, Juninho, uma vez eu fui parado numa blitz aqui na praça Augusto de Carvalho, minha moto estacionada e foi levada, porque na verdade uma pessoa sem a CNH foi liberada e eu, que sou condutor habilitado, teve que a minha moto ser conduzida com o meu documento pago, só porque o documento não estava, eu só estava com o comprovante. O que você tem a dizer sobre isso? Tem coisa que é ilegal.
Não, mas é justamente o que eu estou dizendo aos senhores. A gente tem que apurar e punir quem é de direito, quem tem que ser punido, tá entendendo? Mas para eu fazer isso, eu tenho que ouvir o senhor, tá entendendo? Então eu tenho que ouvir a todos. Assim nem tem que punir. A questão que eu falei de Tarugão foi o seguinte, que ele ligou para fazer um pedido, não foi isso, Tarugão? Tarugão ligou para fazer um pedido, e eu tive que explicar a ele a situação do problema, porque talvez ele não sabia da situação do problema. Então lá a Comutran está de portas abertas para atender a todos. Vocês viram lá que quando vocês chegaram na frente da Comutran, eu saí logo. Por quê? Minha preocupação é de atender a todos os senhores, porque eu estou lá hoje para fazer isso. Então eu sou responsável por isso, então eu tenho que dar satisfação, tenho que ouvir dos senhores, mas o que eu quero é o seguinte, eu não vou saber do seu problema se eu não te ouvir. Então eu quero ouvir a todos, é por isso que a gente já está convocando, já está sendo feitos os ofícios, convocando para uma reunião, para a gente ouvir, dizer aos senhores, dizer que hoje o único débito que a gente tem com o mototáxi é a sinalização dos pontos e a gente já está providenciando isso. É um processo licitatório que tem que ser feito, tá entendendo? E a gente já está providenciando isso para fazer a sinalização dos pontos. Tenha certeza que a parceria mototáxi e Comutran continua, mas eu quero ouvir vocês e falar. Júnior, eu tenho uma denúncia a fazer. Um agente da Comutran parou um falso mototaxista, entendeu? Um falso mototaxista que estava usando o colete de outra pessoa e não multou, não prendeu o colete, não fez nada. No dia de sábado, à tarde, eu vi o cara novamente rodando com o colete. Eu tive que dar minha cara a tapa. Eu tive que ir pegar dois agentes do Comutran, levar lá e mostrar. Entendeu? Então eu quero que você tome nós queremos. Que você toma providência com relação a isso e a esse agente de trânsito, porque isso é uma falta de respeito contra a gente. Você tem que falar o nome para ele saber quem é, né? Não, o que eu digo, às vezes. Isso, às vezes não precisa nem dar nome do mototaxista. Digo, tem mototaxista clandestino, porque, por exemplo, a função é da Comutran cobrar isso. Então tem certas situações que vai deixar o senhor numa situação difícil. Então, para não deixar numa situação difícil, quem é o órgão competente? A Comutran. Então o senhor só vai informar, como líder do ponto, como mototáxi regulamentado, vai informar: fulano no meu ponto está ilegal. A Comutran tem a obrigação de estar investigando isso aí. Porque os senhores que estão com colete, que paga o alvará, que paga tudo, tem a obrigação de cobrar da Comutran os clandestinos, gente que não renovou o colete, que a gente fez a apreensão de alguns coletes, mas esses coletes que a gente fez a apreensão foi do exercício de 2012, não tem nenhum colete preso aí com o exercício de 2013. Tem que eu fiz a mas tem o seguinte, a questão da habilitação ou da documentação da moto, que não pode rodar. Esse motoqueiro clandestino estava rodando com um colete que não era dele, ele não tem alvará e não tem ponto. Ele não é do ponto de ninguém, não tem ponto. Você entendeu? Inclusive eu questionei ao seu agente que abordou ele nesse dia e não prendeu nem multou. Ele me disse o seguinte: meu amigo, eu fiz o que eu achei melhor. Eu falei: então você não está fazendo o seu trabalho direito, está desrespeitando aos mototaxistas que pagam alvará, e eu vou fazer a denúncia. Eu fiz a denúncia agora, prendeu o colete do rapaz, mas eu falei para ele que eu ia fazer uma nova denúncia para relatar isso e para vocês terem conhecimento dele. E assim, eu tenho que estar sabendo disso aí também, porque assim, da mesma forma que a gente vai chamar o mototáxi para ouvir, a gente quer chamar também um agente. Por que não foi feito o procedimento? Você está entendendo? Mas para eu chamar, eu preciso estar sabendo. É o que eu disse, não precisa ninguém estar dando nomes. Chega e passa a situação, faça a sua denúncia para a Comutran, ou lá, ou por telefone, e a gente vai atender, porque a gente trabalha para a comunidade, então a gente tem que atender esses pedidos. Porque, Júnior, se eu passar na faixa e um pedestre estiver passando, eu vou ser multado. O seu agente, ele errou, ele também tem que ser punido. Com certeza. Nós queremos com certeza, a lei tem que ser para todos. Talvez você não sabe, como eu tenho certeza que você não sabe. Mas as blitz, quando se fala blitz, se abrange todo o carro automotor, correto? E a Comutran, por sua vez, só para moto, entendeu? Só para moto, de preferência motoboy, mototaxista, né? Então é o seguinte, quando assalto, a gente entende que a polícia militar pode fazer isso, mas a Comutran não pode. A central também. Então você vê que você não sabe disso, é por isso que é importante estar relatando isso para você ficar a par disso, não é?
entendeu? Não representa ninguém. A questão a gente recebeu queixas essa semana do 12 de dezembro, do Moacir Moura e de lá da Central, como o cidadão falou ali. Tenha certeza que estamos investigando esses pontos e quem está trabalhando clandestinamente, a Comutran vai fiscalizar, vai autuar, vai apreender a motocicleta. Essa é a função da Comutran. Mas quando eu disse aos senhores que a gente pede ajuda, são 700 mototáxis. 700 mototáxis cadastrados. Então o que acontece? Vocês estão na rua no dia a dia. É mais fácil para ver ali, informar, ó, tal ponto, tem assim, assim, assim. Então a gente vai ter que apurar. Tem clandestino, tem gente, como aconteceu, você disse que tem gente com colete, mas não é dele, é de uma outra pessoa. Talvez essa pessoa que está com colete nem habilitação tem, isso é crime de trânsito. Então entra a Comutran também, tá entendendo? Mas o que eu digo de parceria e digo aos senhores que a gente tem essa parceria é justamente por conta disso aí, que graças a Deus a gente tem essa parceria com os mototaxistas. Então, para afirmar aqui, de antemão, então estão firmados aqui, ninguém vai se resolver nada, até que se sente, a gente vai chegar sente, o comunicado para os senhores então, da até reunião. segunda ordem da Comutran, ninguém aqui vai fazer nada. Estamos cientes disso aqui, então, né? Tá ninguém fazer nada de recadastramento, até que pode ser feito, pode ser então, feito dessa então, forma. de antemão, vai está tá firmado indo, aqui, ninguém vai fazer nada. Vai estar indo um comunicado aos senhores para uma reunião. Até a próxima reunião. Isso, e a gente vai regularizar isso aí. Tá certo, Júnior. Agora, de novo, agradecer a sua presença, ter ouvido a gente. De novo, peço a ajuda e a parceria dos senhores e digo, os senhores não foram ouvidos lá na frente da Comutran porque saíram, mas eu estava lá à disposição, como estou todos os dias à disposição da Comutran para todos. Só quero agradecer a você, Júnior, por ter vindo até a gente, ter ouvido. Nós procuramos as autoridades executivas da cidade, prefeito, vice-prefeito, ninguém apareceu. De antemão, quero agradecer a você ter ouvido a gente, certo? Ter escutado a gente. Da mesma forma, agradecer a gente ter escutado aqui. A gente espera pelo ofício. Muito obrigado. E a força também ao vereador Tarugão. Ele quer fazer. Tarugão, o que você tem a dizer em relação ao acordo que foi firmado aqui? O que você tem a dizer em relação ao acordo que foi firmado aqui? Tem que ser cumprido, Pode colocar O que foi acordado não fica caro. sem o consentimento. Então o Juninho tem que cumprir a parte dele, os mototaxistas aí é uma também, questão cumprir a parte deles aí, cumprir a parte deles. E a gente vai estar fazendo uma sessão especial na Câmara, os motoboys, justamente por isso. Para que aí seja feito um TAC, onde vai ficar bom tanto o motoboy quanto para a comunidade de modo geral. Em relação ao rapaz que foi detido, tem a possibilidade dele ser retirado hoje mesmo? Hoje mesmo, já foi legal a apreensão do veículo, porque o veículo está todo regular, né? Então, aí a gente tem que ver qual será o procedimento para liberar o mais rápido possível para o rapaz voltar a trabalhar, porque realmente é 100%. Falou, Tarugão. Pronto, trânsito liberado aqui na Praça de Táxi, na Praça Augusto de Carvalho, em Itapetinga. Está aqui a presença de Júnior, que ele é representante responsável pelo setor do trânsito aqui de Itapetinga. Júnior, tivemos um problema com um mototaxista, depois disso aí cresceu, apareceram outras reivindicações e a manifestação. Faça pra gente um resumo de tudo que aconteceu hoje aqui em nossa cidade. Só reforçando o que já foi dito ao amigo aqui, houve um problema com um mototaxista e um agente de trânsito, e isso eu não vou comentar ainda, porque a gente não tem, eu não sei informações como foi, então quero ouvir o mototaxista, quero ouvir o agente de trânsito, para aí sim depois tomar algumas medidas. Em relação a alguns questionamentos dos mototáxis, a gente está convocando uma reunião para informar eles. Eles estão questionando, dizendo que aumentou 11,98. Realmente aumentou 11,98, mas foi uma documentação que era passada pelo Ciretran e que o Ciretran passou a cobrar R$60 por essa documentação. Então a Comutran, preocupado com os mototaxistas, tá entendendo? Viu um outro documento que podia substituir esse do Ciretran, que custa apenas R$11,98. Então a gente, preocupado com eles, a gente fez só uma substituição de documentação. Disse a eles também que está sendo feito o processo licitatório para cumprir
com a única coisa que falta no combinado com o Comutran e mototaxista, que é a sinalização dos pontos. Estamos fazendo o processo licitatório para que possamos resolver essa situação. A gente agradece. Show de bola. Valeu. Viu não?